Ó. Lá vamos nós, hein? Vamos abrir isso aqui. Vamos ver. Vamos medir, né? Antes de abrir. Aqui, ó. Negativo. E positivo. Vamos ver quanto dá na saída dele. Ó. 34,7, tá vendo? Então, tá descarregado. Ele é 36, né? Tá descarregado. Por que tá enviando isso? Vamos descobrir. Aqui eu já notei, ó. Tá queimado, hein? Vou trocar esse conector aqui. Mas vamos abrir ela pra ver se não tem mais nenhum problema nas células nem nada. Estiletinho. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Aqui você tem o BMS, controla carga, descarga, o que dá para identificar. O que a gente vai fazer agora? Medir bateria por bateria. Para ver qual tá ruim, se tá ruim, se não tá. Depois que a gente medir a bateria, a gente vai ver as relações de série paralela. Bom, antes da gente dar início aí, ó, no quanto tem, porque tem, quantos watts, quantos volts, como é que tá distribuído, como é que tá as coisas. Vamos explicar quem é essa placa eletrônica. Essa placa eletrônica é também conhecida como BMS, né? Battery Management System, ó, o Englovski. Vai ser um sistema de gerenciamento de carga, né, da bateria. Como assim? Por exemplo, cada bateria dessa, ó, da Hongling Onshine Chinchon, chinês, né? Cada sistema, né? Cada bateriazinha dessa. Bateria essa também conhecida como 18650. Por que 18650? Se a gente for no diagrama aqui, ó, Hongling Chai Chin Chon Chin Chin Chon Sople, né, na bateria. Se a gente dá uma observada aqui, ó, no datasheet, certo? Tem um diagrama, uma diagramatura do diâmetro, né, da bateria. É uma bateria lá 18650 de 1200 mAh ou 1,2 ampere-hora, né? E eu tenho aqui, ó, o comprimento dela. Então eu tenho 18,650, né? Então essas são características de dimensão da bateria, né? Do corpo da bateria. E sempre que vocês forem mexer com bateria, às vezes ela tem um código. Essa não tem código, né? Essa bateria não tem um código nela. Qualquer lado aí que você vire o pack de bateria, ela não tem código em lugar nenhum, né? A China dificultando aí o processo de reparo, né? Como sempre. Então o que acontece? Essa placa aqui gerencia as 18650 baterias de íon de lítio, né? E cada bateriazinha dessa daqui tem aí por volta de
uma carga nominal de 3,6 volts, uma carga quando ela está totalmente carregada de 4,2 volts, né? Também segundo informações, né, do datasheet da bateria, né? Olha lá, voltagem nominal, né? E a voltagem lá de cut-off, né? A voltagem que ela está no limite ali, né? Então, 1,2 ampere hora. Esse daí são as informações da datasheet. Sempre que você buscar essas baterias, busque os datasheets. Sempre for montar um pack, for estudar um pack, busque o datasheet. Lá você vai conhecer melhor o que você está trabalhando para você não ter erro, né? Aí o que acontece? Essas baterias, quando elas são unidas dessa forma, né, ligação paralelo, né? Paralelo nada mais é que polo positivo com polo positivo, polo negativo com polo negativo, né? E série é positivo no negativo, positivo no negativo. Essa é a série. Quando você junta baterias de mesmo polo, né? Polo positivo com polo positivo, polo negativo, polo com negativo, você está pegando a corrente elétrica, né, da bateria e somando ela. Nesse caso aqui, ó, vamos à calculadora Cássio. Ó, eu tenho aqui no canto, ó, polo positivo, tá vendo? Conexão do polo positivo. Então eu tenho outra conexão do polo positivo lá do BMS, do nosso gestor de carga, certo? Eu tenho positivo, 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 né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu sei que é 1,2 ampere-hora vezes 4, totaliza 4,8 ampere-hora, só nesse bloquinho. Então, esse bloquinho. Aí aqui eu tenho, ó, polos negativos, tá vendo? Negativo, 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 negativo. Aqui eu tenho, ó, positivo, 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 positivo. Negativo, 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 negativo. Vou jogar pro lado aqui. Positivo, 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 positivo. Negativo, 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 negativo. Positivo, 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 positivo. Negativo, 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 negativo. Positivo, 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 positivo. Negativo, 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 negativo. Ó o polo negativo. E aqui começa num positivo, termina num negativo, certo? Então a gente tem quantas ligações aqui em paralelo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ligações em paralelo. Então são somadas 10. Se eu pegar lá o valor de 4,8 vezes 10, eu tenho 48, certo? Ampere-hora. Lá na etiquetação da bateria, ela é descrita como 30 ampere-hora. Por que então aqui vai ter 48? Porque isso trata-se de uma bateria que está carregada, não é mesmo? Aqui a gente tem, ó, a gente vai medir agora, vocês vão ver a tensão, né? A tensão, por exemplo, se eu colocar o multímetro aqui e aqui, vai dar 3,5, 3,6, alguma coisa nessa faixa, né? A gente vai fazer a medição aí com o multímetro para que fique mais inteligível, né? Bom, vamos tentar assim. Coloquei o positivo no multímetro, escala de continuidade em 20, né? Aí eu coloco na primeira aqui 3,52, na segunda 3,52, na de baixo 3,52, na do outro lado agora 3,52. Então significa que ela é uma célula de 3,52 de 4,8 ampere. Então essa é uma célula. Aí vocês reparam no seguinte, olha que coisa interessante. Se eu tenho uma célula aqui
de 4,8 ampere hora e 3,52 volts, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Só que olha o gradil. Esse gradil significa que aqui é uma série, né? Só que antes dessa série acontecer, do outro lado da bateria, a gente tem a primeira série, né? Então a gente tem uma ligação em série, duas ligações em série, três ligações em série, quatro ligações em série, 5 ligações em série, 6 ligações em série, 7 ligações em série, 8 ligações em série, 9 ligações em série. Então o que acontece? Essa bateria aqui, ela está sobre um sistema de 9S. Então você tem basicamente 9 baterias. O que é esse sistema de S, né? Que o controlador exige que você saiba antes de você fazer um gerenciamento padronizado, universal da placa total, né? Do teu pack de bateria inteiro. Se você tem 9 baterias a serem carregadas, as 9 baterias, né? As 9 baterias têm que passar por um gerenciador. Senão uma vai carregar, isso aqui é considerado uma bateria. Uma bateria, duas baterias, né? Ó, uma bateria, duas baterias, três baterias, quatro baterias, 5 baterias, 6 baterias, 7 baterias, 8 baterias, 9 baterias. Então, as 9 baterias precisam estar em comunicação constante com a placa para que todos carreguem por igual. Se acontecer das baterias carregarem desigualmente, né, você corre risco de explosão, você corre risco de muito problema, né, envolvendo as baterias. Se o chinês montar o pack também com as baterias desuniformemente carregadas, né, não fizer um teste aí, um teste com valores de descarga e carga, pode ser que dê problema, né, na sua bateria futuramente. O que acontece? O BMS controla a bateria. Aqui você tem o positivo e o negativo indo para o conector de carga que está em curto, ó. Fecharam um curto aqui, queimou. E aqui um positivo na placa, um negativo da descarga. Se eu fizer a mensuração aqui da tensão, vocês vão ver que interessante que está dando, né? Vamos entrar a fundo agora. Como esse aqui é o positivo e aquele lá da placa é o negativo, eu vou colocar aqui para dar uma olhada quanto que está me dando, né? Vamos fazer a soma aí. Com dificuldade de colocar. Deu infinito, então é uma escala superior. Então deu mais que 20 volts, né? Dá 34,7 horas. Vamos dar uma olhada nessa matemática maravilhosa, então. Sabendo que eu tenho 3,56 por bateriazinha, né? A gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 baterias, 40 baterias, né? As 40 baterias aí ligadas em 9 séries, né? Então são 3,56 vezes 9 séries. Eu tenho a voltagem, né? A tensão total de 32,04, né? Será que tá certo esse número? Né? Isso são para 9 baterias, né? São para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, perdão. 9. São para 9 packs. Esses 9 packs aí, será que eles estão certos? Na bateria. Algum desses packs aqui tem que dar uma tensão de 2 e pouco, 2,66. Por aí vai. Pegamos a escala do multímetro e faremos o seguinte.
Aqui vai positivo, negativo, como eu comentei anteriormente, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. A gente começa no primeiro lá, no positivo, né? Para medir isso aqui que vai ser o problema. Pegar aqui, colocar aqui. Tentar colocar aqui, né? R$ 3,52. Vai dar os valores alternados aqui, né? Alterados no sinal negativo. Porque eu não quero ficar trocando a mão toda hora, porque dá muito trabalho só para fazer uma medição. Vou mostrar uma coisa que é rápida aí, né? Ó, já é 3,56 no segundo. Vamos ver aqui. 3,52, né? 3,55, 3,53 e 2,88. Olha lá. Então, você sabe que essa bateria aqui é uma das problemáticas. Aqui já não tem mais, né, esse problema. A próxima. Também não. A próxima aqui. Também não. E muito menos a última. Vou pausar o vídeo. Vou voltar e vou fazer o somatório aí. Depois de ter pausado o vídeo aí, colocado num gráfico os valores, né, obtidos aí, a gente fez, né, todo o somatório das células, né, das 4 células, totalizando um valor de 34,73. Se eu por um acaso, né, aumentar a escala do multímetro, realizar a medição, né, desse polo para aquele polo, né, lembrando que ele vem até aqui, então eu posso facilitar, né, a medição só colocando as pontas de prova do multímetro, né? Positivo, né? Negativo. Eu tenho o valor de 34,7 e aqui eu tenho o valor achado de 34,73. Note que, né, como eu tabelei no bloco de nota aqui para ficar mais fácil a soma, você tem irregularidades, ó. 1 e 3 está de acordo, o resto não está de acordo, não está de acordo, não está de acordo, não está de acordo. Você não tem, ó, um número que se repete aqui. Pode reparar. Seu 56 aqui, ó. Esse também é um número padrão aí, digamos assim, né? Mas você não tem uma sequência lógica, né? Ou o mesmo número, o que prova que a BMS não está sabendo fazer o gerenciamento de carga aí do sistema, né? Então é o seguinte, a gente viu que são essas células, né? Se elas tivessem totalmente carregadas, quanto que daria? A gente viu que a célula totalmente carregada tem o valor de 4,2, né? Vezes 9, né? São 9 ligações em série. 37,8 volts. Agora a gente calcula o ampere.
O ampere a gente tinha que era 4 vezes, né? 1, 2, 3, 4. 1.2 ampere hora dá 48. Então aqui são 4.8, perdão, 4.8. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso vezes 10, nós temos 48 amperes, né? E na especificação da nossa bateria, nós temos 30 mil miliampere, que é 30 ampere-hora, e 36. Então ele opta pela carga, né, nominal. Então provavelmente ele vai optar também pela amperagem aí, nível nominal, né? Vamos aqui agora analisar uma coisa bem interessante. A gente realizar medições aqui, né, nessa área da BMS, você vai ver que o número, né, da tensão até o polo final, né, até juntar o positivo e o negativo, eles vão aumentando. E note que, olha só que interessante, observaram? Cada fiozinho desse branco vai para uma bateria, né? Uma somatória de baterias 18650 que, ao serem ligadas em série, geram uma bateria. Então ele interpreta isso aqui como uma bateria, que é outro sistema de identificação de bateria. Então aqui você tem uma bateria, duas baterias, três baterias, quatro baterias, cinco baterias, seis baterias, 7 baterias, 8 baterias, 9 baterias. Pegando os valores aí da tabela, né, anteriormente mencionados aí, para a gente fazer a entrada e a saída, né, para a gente ver as correlações existentes, nós temos o seguinte. Então, se esse tem 3, 5, 2, esse tem 3, 5, 6, se eu medir aqui e aqui, né, porque você concorda comigo que aqui é o positivo, negativo, positivo, negativo. Nota que está o negativo na BMS. Se eu medir esse e esse, vai dar 7,08, algo aproximado. Vamos medir. Vou medir na BMS. Fica mais simples. Primeiro é o positivo com positivo, então não vai dar em nada. Segundo é a primeira célula. 6,9, 7 ponto tanto, aí vem, muito cuidado, ó. 10, então se eu pegar o terceiro valor lá da tabela, mais 3,52, 10,6, 10,4 aí, né? 10,5, pegar o próximo valor, tem 14, né? Vai ser o 355 mais 3,55, 14,15, deu 14, né? Vamos achar o 14 aqui de volta. Deu um spoiler aqui. 14. O próximo vai ser 17,6, né? Vai ser o valor 5,3 aqui. 3,53. Opa. 3,53. 17,68, né? 17,5. Próximo aqui 20,5. Seu valor 2,88, que é na nossa célula aí com problema, né? Mais 2,88. 20,56, né? Vamos ver aqui quanto vai dar. Opa, perdão, aqui. Bem real, né? Pro próximo aqui, 24,1 aproximadamente ali. Seu valor de 3,56.
exponencial não. 5,6. 24,12. Deu 24,1, né? Vamos lá de novo. Aí, 24 variando 24,1, 24,12. Próximo aí, 27,6, né? Seu valor de 3,54. R$27,66. Vamos ver se é real. 24, perdão, 27, né? 27,66. O próximo aí, o penúltimo. 31,1. Somar o 3,49. 49. Né? Mais esse 27 aí, ponto 66. 31,15. Penúltimo. Oh, caramba. Penúltimo lá. 31,1. Dentro do padrão. Por fim, aí, pegar o 3,58 aqui, né? Pegar aqui no final. 34,7. Então, mais 3,58. 34,73. Essas mensurações aí a serem feitas com algumas especificações matemáticas depois que eu faço a identificação do que é uma célula única, né? Isso é uma bateria, né? Isso é uma bateria. Só ela é uma bateria. Ela mais 3 já é uma bateria de maior corrente, tá? É considerada uma bateria. Quem faz indicativo de bateria também, do pack da bateria completo ali, né? Vai ser o BMS. Ele sempre é ligado na série, porque toda a série vai ser carregada. Todo esse conjunto vai ser carregado, né? Esses daqui. Então é o seguinte, se vocês por um acaso pegar um sistema que é BMS, né? Notoriamente, né? O quarto fio aí, de baixo para cima. 1, 2, 3, quarto fio de baixo para cima. Ela não está carregada, que no caso é essa bateria aqui, ó. Esse conjunto aqui, né? Esses daqui são os negativos, do outro lado são os positivos. Vocês têm que ficar atentos à BMS. Né? Então essa BMS possui um problema. Ela não está fazendo o carregamento desse conjunto de células, né? Ah, então eu venho aqui, eu removo esses 4 células, coloco outras 4 células, faço algumas soldas aqui. Não é assim que funciona. Aqui você tem que se precaver do seguinte, se você colocar, por exemplo, uma célula da Samsung, a célula da Samsung tem descargas diferentes, tem tempos de carga diferentes, tem corrente muitas vezes diferente. Então sempre que você puder, troque pela mesma especificação. É uma Hongli chinesa, então vai ter que ser uma Hongli chinesa da cor roxa, não vai ser uma vermelha, porque tem taxa de descarga e tudo mais. Então, vai trocar, o que eu sugiro? Tira todas as células dessa fita de níquel, né? Que ela é... Essa fita de níquel, ela é uma feita com solda ponta, ó, por isso que tem esses pontinhos nela aqui. Tira toda ela, testa cada uma delas o grau de carga e descarga, né? Tem um aparelhinho para fazer esse teste, né? Depois você faz essa montagem desse pack novamente. Monitora sempre ela. Essa solda aqui que eu achei bem esquisita, bem estranha, que o chinês deu 8.000 pontos de solda, né? Faz o teste de carga e descarga em cada uma. Se apresentar problema, você apresenta aí para o dono da bateria. E é o seguinte, nesse caso aqui, qual que é a solução? Trocar esse conjunto de bateria e trocar o BMS. Uma coisa que eu notei, né? Bem antes de falar sobre isso, né? Isso que eu notei, isso que eu percebi nesse BMS. Não substitui jamais, né? Voltando a dizer, não substitui jamais esse conjunto de baterias por outro de outra marca, porque pode dar risco de explosão, né, e alguns outros acidentes. Eu vou fazer a soltura aqui porque eu percebi uma coisa nessa placa, uma coisa um tanto quanto interessante. Se você perceber, né, já vou dar um spoiler aqui, ó. Você tem 1, 2,
3 fiozinhos aí, né? 2 fiozinhos basicamente, né? 3 fiozinhos, né? 3 encaixes para terminal que não estão sendo conectados. E quando a gente vai fazer uma busca mais aflorada desse artigo aí, né? Desse boneco, desse BMS, você vai ver que interessante que é o negócio. Como é que a China é incrível, né? Por assim dizer. Contando os fios aqui, ó. Você vai ter 11, né? Se são 9, 10 com positivo, 11 com negativo. Então são 11, só que tem mais 3, né? Então são 14. Aí você fica meio que assim, fica meio... Vou fazer a soltura aqui dessa parte. Quer ver? Uma coisa bastante interessante embaixo da BMS que eu pude notar. Maravilha! Vamos lá. Aqui é BMS, né? Desconectada das baterias. Observa aqui. Olha aqui. 13S. 13S. Como assim? Isso aqui é para 13S? Isso aqui suporta 13S? Né? Se você contar os terminais aqui, deixa eu tentar deixar ela meio que reta. Alguma coisa aqui que não fecha um curto aqui embaixo. Deixa eu ver. Aqui ela tá meio que dobrada. Vamos desdobrar. Ah, beleza. Vamos aqui, ó. Vamos contar por aqui. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu perdi a conta. Vamos daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uma BMS aqui, ó, que suporta até 13S. Esse que é o fator cagaço dessas placas. E se eu medir aqui e aqui, como são conexões distintas, vai dar o valor, vai dar o resultado, né? Provavelmente deve ter algum componente, né, como aquele CIzinho ali queimado, né, por conta talvez do curto ou da montagem do chinês que não se atentou aí pro grau de carga e descarga desse pack, né? Pode ser que ela venha a ter esse problema aí, que isso aqui nunca vai carregar totalmente, né? Aí a gente tem também aqui, ó, para finalizar aí, a gente tem o seguinte, tem o carga, ligação de carga e a ligação do polo negativo e carga, né? Quando você tem bateria menos ali, bateria mais aqui. Então, o que eu posso dizer sobre esses packs aí de bateria, né? E também a minha grande dificuldade é que eu não tenho uma fonte de bancada para fazer o teste, eu não tenho uma solda ponta, né? Para fazer esse envelopamento aí, também vou ficar devendo, vou encarecer disso aí. Teste de carga e descarga ainda não possuo, né? Mas tem um equipamento ali tocado aí que faz a carga e descarga dela, né? Contabiliza watts, tudo mais. Então isso você potencializa, torna mais profissional o serviço, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: toma cuidado com esse tipo de análise, evita, né, objetos aí metálicos perto assim, para não fechar um curto, para não vir danificar o resto, né? Eu espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona um pack de bateria, né? Aqui vai mudar, não vai ser sempre padrão 4, né? O padrão 4 aqui é para atender as especificações aí de quem queria que montasse essa bateria. Por exemplo, aqui no caso, por exemplo, de bateria de parafusadeira, furadeira, às vezes são apenas duas, aí vem a série, né? Aí você tem um BMS de 3S, né? Vamos pôr assim, vamos pôr que isso aqui é de uma parafusadeira, né?
Você tem 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, separadamente. Aí você vem interligando lá, positivo, negativo, positivo, negativo, e por fim sai o negativo e o positivo. Aí aqui você tem 3, 6, né? Vamos por que 3 volts, né? Vai ser 4.2. 4.2, 4.2, 4.2. Se eu fizer na calculadora, você vai dar que dá 12.6, né? 4.2 vezes 3, 12.6. Então você tem 4.2, 4.2, 4.2, quando está totalmente carregada, né? Esse é um sistema aí, por exemplo, de duas baterias em paralelo, com uma, né? Duas séries. Dois paralelos, né? Dois paralelos não. 1, 2, 3. 3 paralelos, duas séries. Você vai ter aí as baterias de 12.6 volts, né? As baterias de máquinas de 12 volts. Por exemplo, no caso de baterias que são de 20 volts, aí seriam 4. Só que geralmente elas são dispersas assim, ó, para ocupar ocupar menos volume, né? Então vai ser 1, 2, né? Paralelo, paralelo, não tem essa interligação aqui, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4. Aí a bateria fica desse tamanhozinho assim. Então você tem aqui 4. Se eu fizer 4.2 vezes 4, você vai dar 16.8, baterias de 16.8, perdão, falei errado. Então, teoricamente, são baterias, né, com 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Baterias assim, ó, não são grandes. Aí sim, vezes 5, você vai ver o valor lá de 21. São esses packs de baterias aí das máquinas em si. Perdão pela matemática e perdão pela conta. Perdão pelos erros aí do vídeo. Se tiver alguém que conhece aí também, gostaria muito de ouvi-lo aí nos comentários, né? E é isso. Aqui o problema é simples. Trocar essa célula, né? Essas 4 células. Trocar BMS. Só que, como eu comentei, tem que fazer todo um teste antes para saber se não tem mais nenhuma falseando. Porque como vocês puderam ver nos dados da tabela lá, que eu criei pelo bloco de notas, não tem padrão. Então, você tem uma BMS aí completamente equivocada na distribuição e gerenciamento de carga do sistema da bateria. Pensando mais no futuro aí, se a gente colocasse uns fusíveis térmicos aí de 92 graus, né? 10 amperes aí em cada uma das ilhas do BMS e trocar o BMS, né? 10S, 36 volts, 30 amperes lá na bateria de 18.650 de lítio, já vem com balanceamento. A gente conseguiria reverter essa situação dessa bateria. Fazemos esse primeiro teste, como não temos equipamentos assim mais sensíveis e tudo mais, fazemos esse primeiro teste aí com vários sensores de temperatura, para que a gente consiga determinar dentro dessas especificações, né, já impostas aí e já mais bem dimensionadas, se a gente deve trocar essas células de bateria, se elas estão carregando, se elas têm proveito ainda, ou elas devem ser descartadas e novas devem ser colocadas. Aparentemente, em primeiro momento, troca-se o BMS.